Bom, a gente está processando essa chamada representação. A representação é como se fosse uma denúncia. É uma denúncia formalizada, neste caso foi formalizado pela dona Ana Holanda, que é diretora do BOI. E o Conselho, ao receber a representação, fez como sugere o Estatuto, promovendo o afastamento, tanto do presidente quanto da vice-presidente, para que eles pudessem responder ao processo afastado do cargo. O procedimento, óbvio, tem que respeitar o contraditório, então eles tiveram prazo para apresentação de suas defesas, apresentação de documentos e indicação de testemunhas. Tudo isso foi seguido. Eles o fizeram dentro do prazo, e como nós estávamos ali nesse pós-festival, né, situação sempre nos bois, de forma geral, ela fica muito concentrada e voltada para essa situação de pagamento de pessoal e muitas outras coisas que precisam ser resolvidas. Estava todo mundo ali envolvido, então nós não teríamos como terminar a representação, concluir nossos trabalhos dentro dos 30 dias previstos no Estatuto. Entretanto, o próprio Estatuto prevê a possibilidade de prorrogação desse prazo, o que nós solicitamos da diretoria, e eles concederam a prorrogação. Então nós estamos dentro do prazo de conclusão do nosso trabalho. A previsão é que ele se conclua no máximo até o dia 22 de agosto. Nós, entretanto, pretendemos concluir antes desse prazo. Dessa forma, nós já designamos o próximo procedimento, o próximo expediente da representação, que será a sessão de julgamento, a reunião de instrução e julgamento, tá? Que nós já providenciamos a data, vai ficar para o dia 4 de agosto, às 19 horas, na Cidade Garantido. Possibilitaremos a participação das pessoas também por videoconferência, para aquelas pessoas que não estiverem na cidade, né, vão poder participar com a gente, para que nós não causemos prejuízo ao direito de defesa das pessoas. Então, os representados já foram intimados, já estão cientes da data, já confirmaram inclusive participação. A gente não sabe se participarão presencialmente ou por videoconferência, mas nós teremos a nossa sessão de instrução e julgamento no dia 4 de agosto. Nesse dia, nós iremos ouvir os representados, também analisar os documentos apresentados nas suas defesas e ouvir, por fim, as testemunhas, para que nós possamos, então, nesse mesmo dia ou posteriormente, prolatarmos nossa decisão referente a todo esse procedimento. São duas possibilidades. A primeira é de julgarmos procedente a representação, e aí ele terá um passo seguinte. Se nós entendermos, se o Conselho de Ética entender procedente a representação, nós encaminharemos nosso parecer para a diretoria, que deverá chamar uma assembleia específica com um prazo de 30 dias, dentro de 30 dias, para julgar os representados. Ou seja, a assembleia vai decidir se eles permanecem ou não nos cargos e, consequentemente, permanecem integrando o quadro de sócios da associação. Lembrando que, se eles forem destituídos pela assembleia, automaticamente eles perdem o posto de sócios do Boi Bumbá Garantido, entendeu? De outro lado, se o Conselho de Ética entender que a representação não é procedente, nós faremos uma decisão declarando-os inocentes e arquivando o processo sem nenhuma consequência para eles nesse momento dentro da associação. Gerson, em relação ainda à sessão
que está previsto para o dia 4, né, a sessão que é do Conselho de Ética. Você colocou que será disponibilizado a possibilidade da participação, né, dos arrolados via presencial ou online. É possível que o próprio sócio do garantido, independente de estar envolvido na representação, acompanhe também esse julgamento? Não, nós não vamos disponibilizar assim como se fosse uma live, mais ou Entendi. menos, né? Não, vai ser através de videoconferência pelo sistema de videoconferência Meet, né? Que vai servir para criar o ambiente virtual, mas esse ambiente vai ser somente para a participação dos interessados. Gerson, quanto à representação em si, né, a representação da diretora Ana Holanda, qual é o principal argumento que ela solicita a essa representação? Na verdade, a representação ela tem como fundamento contra o presidente afastado o descumprimento do estatuto no artigo 35, inciso 6, se não me falha a memória, que é o fato de não ter conseguido administrar os recursos recebidos, ou seja, ter ordenado despesas fora do que havia previsto, né? Mais ou menos nesse sentido. Com relação à vice-presidente, é o fato de ela não ter cumprido o seu papel, seria omissão, né? De ela não estar presente na administração, de não substituir o presidente nos momentos que deveria substituir. Então são basicamente esses dois fundamentos do estatuto que estão sendo analisados junto com toda a documentação apresentada. Gerson, e ainda em relação ao julgamento, caso ele seja acatado, né, a representação, né, vocês encaminham à diretoria, que por sua vez marcará uma assembleia específica, né, levando em consideração as datas que nós temos, em que momento máximo poderá acontecer essa assembleia, caso haja esse aceite? Bom, a partir do momento em que nós prolatarmos nossa decisão, a gente vai fazer um encaminhamento imediato. Vamos fazer um encaminhamento imediato. E aí, a diretoria, neste caso, o presidente que está respondendo agora, ele terá 30 dias para chamar essa assembleia para julgar os representados. O parecer do Conselho de Ética nessa assembleia, ele vai servir como uma orientação para os sócios, né? Vai, lógico, apresentar as justificativas, os motivos de entender que aqueles sócios deveriam ser destituídos. Mas a decisão final sempre será dos associados, né, da Assembleia. Gerson, em paralelo ao início da representação, no qual teve afastados o presidente e a vice-presidente, era do conhecimento do Conselho a tentativa de retornar aos cargos via medida judicial? Sempre há, né? Porque isso aqui é um procedimento administrativo interna corporis, no âmbito exclusivo interno da associação. É o que o regulamento, no caso o estatuto, prevê. Então são procedimentos previstos no estatuto que podem culminar com uma decisão desfavorável aos representados. E, obviamente, eles poderão recorrer à justiça sem sombra de dúvidas, né? Dependendo de... Mas já recorreram do início dessa... Não, até o momento não. O processo está seguindo normalmente, eles foram notificados de todos os atos que nós fizemos e responderam apenas administrativamente. Estão respondendo ao processo sem nenhum problema. Até agora não nos chegou nenhuma comunicação de que tenha havido alguma ação na justiça no sentido de impedir os trabalhos do Conselho de Ética ou coisa parecida. Gerson, praticamente o mandato de vocês também como conselheiros de ética está chegando ao fim, na medida que teremos uma eleição aí no mês de setembro, né? E eu não recordo, nos últimos mais de 10 anos, uma representação que tenha dado andamento dentro do Conselho de Ética, né? Como é que você entende
né, que é pela questão do Conselho de Ética. Quem que está faltando atuar? Seria o Conselho de Ética por si, ou ele precisa de uma provocação, como aconteceu nesse caso? Nos casos de representação, o estatuto é claro. A representação ela só pode ser iniciada mediante provocação, né? E tanto que o próprio estatuto ele legitima as pessoas que podem fazer esse tipo de representação. Não é qualquer sócio, não é qualquer órgão, entendeu? O estatuto, o artigo 61, ele reserva essa possibilidade de representação a membros da diretoria, a 1% dos sócios somente. São só esses que podem apresentar uma representação para destituir presidente, vice-presidente, membros do Conselho Fiscal e membros do Conselho de Ética. Então, o trâmite, a gente observa que está sendo seguido naturalmente o estatuto, entendeu? Assim, eu acho que a grande dificuldade normalmente é essa. O Conselho de Ética ele não pode, nestes casos de representação, agir de ofício. Ele tem que agir sempre por provocação.